E aí, meus queridos amigos, tudo tranquilo? Mais um podcast Revalida e nós vamos estar aqui hoje conversando com uma colega que também fez a prova do Revalida, teve bom desempenho e que estamos todo mundo esperando a nota da discursiva, né? Que não tem como a gente saber até que seja corrigida. Mas na prova objetiva ela se saiu muito bem e por isso nós vamos perguntar para ela como é que foi a prova, qual a experiência dela, para que a gente possa aprender com a experiência. E eu estou aqui como entrevistador agora, né? Não estou mais falando nada, só estou entrevistando o povo agora para a gente aprender com a experiência de cada uma das pessoas que fizeram a prova. Certo? Boa tarde, Natália. Tudo bem com você? Boa tarde, Rafael. Tudo ótimo com você? Maravilha. Tá ótimo também. Melhor agora que eu estou falando com você. Obrigada. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso. E eu queria que você explicasse para as pessoas que estão assistindo, também para mim, como foi aí a trajetória desde que você estava estudando para o Revalida até quando você me conheceu e o que foi que mudou nessa forma de estudar. Tá bom. Então, gente, eu comecei a estudar primeiro pensando que nem ia ter revalida esse ano, né? Eu estudava do material antigo que eu tinha, de um curso que eu tinha feito para o Revalida de 2017. Estava estudando assim, só por desencargo de consciência. Depois eu conheci você através do Felipe, que eu tinha ele no Instagram, ele já estava fazendo algumas questões. Aí eu te conheci e vi que você estava a full nas lives. Falei, meu Deus, é aqui que a gente tem que entrar. Aí eu compartilhei com as minhas amigas e a gente começou a te acompanhar desde, na verdade, de quando saiu a notícia que o ICESP ia fazer algum revalida. Aí a gente começou a te acompanhar daí e não paramos mais, até o último dia antes da prova. Você está onde? Você está no Brasil ou você está em algum país? Agora eu tô no Brasil. Eu tô morando na Argentina, né? Eu tô trabalhando lá, mas eu vim para fazer a prova e já aproveitei para ficar um pouquinho aqui. Está de férias, então. Tô de férias. Ah, maravilha. Aí você trabalha na Argentina. E como foi que você conseguiu se organizar para estudar para o Revalida, já que você está trabalhando? Então, no começo, até eu estava conseguindo trabalhar e estudar, porque eu não estava com muitos plantões, dava para fazer as duas coisas. Mas quando foi se aproximando da prova, eu estava muito estressada no trabalho mesmo, estava me atrapalhando de estudar, eu não estava concentrando direito. Aí eu renunciei o trabalho para poder me dedicar só à prova. Ah, porque também eu tenho alguns amigos que também começaram a trabalhar. Logo quando você se forma, a primeira coisa que você quer é trabalhar, né? Lá na Ganhar um Argentina dinheirinho. é mais tranquilo, tem emprego, né? Mais fácil de trabalhar. Tem outros países que já é mais Tem. difícil, mas na Argentina é mais fácil. Aí eu percebi que muita gente que estava trabalhando também não tinha tempo para estudar. Aí por isso que eu quis É, vir logo direto, porque eu vi como mais um empecilho, né? Já que algumas pessoas elas têm essa possibilidade de não trabalhar logo de começo, e outras não têm. Mas aí é mais graças a difícil Deus. trabalhar e estudar, né? É mais difícil. Eu só realmente fiquei lá porque eu não esperava que ia sair o edital. Eu achei que eles iam enrolar mais. Mas aí, assim que saiu, aí eu foquei muito na prova até que eu renunciei. Quanto tempo do momento que você começou a se preparar mesmo intenso para a prova até a prova do Revalida? Quanto tempo foi? Intenso, acho que de agosto. De agosto foi De agora agosto novembro. a dezembro. E foi novembro, né? Foi. A prova foi novembro. Já não sei nem mais onde a gente está, nem quem somos. Um ano doido. Aí, esse ano foi terrível. Aí pronto, você se preparou nesse tempo e quantas horas por dia você estudava? Rafa, não tinha hora, assim. Eu acordava, e eu peguei um ritmo assim que eu tava acordando antes das 6 da manhã. Mas sozinha, sem despertador, nada. Eu acordava, tomava meu café e já sentava ali. Aí já via alguma live sua, se eu não tinha visto alguma da noite, eu aproveitava para ver ela de manhã. E aí já começava a estudar a partir daqueles temas e ficava até eu terminar ou até ficar cansada. Então não tinha assim uma quantidade de horas específicas. Eu ficava o dia todo. Mas aí, quando você disse que fez o Revalida em 2017, e quando foi o ano que você se Isso. formou? Quando foi o ano que você formou? Eu me formei em 2017 mesmo. Eu me formei em janeiro de 2017, fiz o internato, e quando o meu título estava em trâmite, eu tentei fazer o revalida, né, com aquela liminar, e não deu certo. Um dia antes da prova, o juiz negou a liminar, e 15 dias depois saiu o meu diploma.
Eu fiquei bem chateada. Você não fez a prova. Não fiz. Você se inscreveu por liminar, mas não conseguiu fazer a prova. Isso. Assim, por que é que você decidiu assistir as lives? Assim, as lives que a gente fez. Porque também tem muita live, né? Eu percebi que principalmente nessa época de pandemia, todo mundo estava fazendo live, tinha até professores do Medicel, Medicus, tinha live da Quality. Por que essa live específica você quis assistir? Qual é a diferença dessa live? Porque, primeiro, eu me senti mais identificada, né, com você, por você estar estudando também como a gente, tá na mesma vibe, né, digamos que a gente. Pelo seu jeito de falar, era mais simples, era mais gostoso de estudar com você, porque nos cursos eles iam ali, davam uma aula ali, que é a mesma coisa que dar uma aula na faculdade, e eu não vejo muita utilidade nisso. Então, a forma que você arrumou de fazer as questões e explicar a partir da resolução de questões, praticar a maior quantidade de questões possíveis, eu achei que era a forma mais que valeria a pena mesmo a gente fazer para poder conseguir fazer essa prova. E também a sua boa onda, né? Que era maravilhoso entrar e já vi você, e aê, peregrinos. A gente já animava, já ficava o dia inteiro feliz, só com seu bom dia, boa tarde nas suas lives. Muito gente boa. Eu e as minhas amigas, a gente só se chamava de peregrinas. Rapaz, mas esse nome foi muito, assim, veio muito a calhar, né? Eu já usava esse nome, por incrível que pareça, eu já usava esse nome. E eu não tive o objetivo de criar um nome para o pessoal. Mas eu chamei alguém de peregrino e aí ficou. Eu continuei chamando peregrino. Deu certo. Porque tem tudo a ver com a gente, né? É um nome que, seja, um cara que praticamente fica rodando o mundo através de oportunidade, né? O peregrino. Exatamente. Mas esse nome é muito, muito característico. E eu te admiro muito, que você estava sempre de muito bom humor, a gente já estressado, cansado, você sempre com um sorriso, sempre botando a gente para cima, vamos lá, que vai dar certo. Então isso ajudou muito também, muito mesmo. Não, tem que ser animado, né? Porque não adianta, é tanta coisa já contra, né? Tanta coisa contra que não adianta ficar. E uma coisa que eu percebo também é que muitas pessoas são muito pessimistas, meu amigo. Pessimismo é sobra. Tem mesmo. E só atrapalha, infelizmente. Porque não adianta. Se você for parar para pensar, é o que eu sempre falo. Ó. Imagine agora, graças a Deus a gente teve uma boa nota, né? Que supostamente a gente pensa que existe uma grande chance da gente aprovar, depende da prova discursiva. Mas imagine, eu sempre falei isso, né? Imagine que eu desaprovasse, como aconteceu, muitos colegas desaprovaram. O que eu ia fazer, e se acontecer também para a prova discursiva, é ficar triste um dia, no outro dia voltar a estudar. O que a pessoa vai fazer? Não tem o que fazer. Só existe uma possibilidade. É só aprovar, não tem outra coisa para fazer. Vai desistir? O não a gente já tem, a gente está indo em busca do sim. E o pior é que tem gente que me manda mensagem dizendo que vai desistir. Manda para mim, não sei porquê. Manda para mim, Rafael, muito boas as suas lives, mas eu vou desistir. Aí é onde é que tá, né? Eu não entendo de onde a pessoa tira esse sentimento, assim, de querer desistir. Porque o cara já conseguiu formar, falta pouco, mas o cara desanima. Então, a iniciativa de fazer também, além de conhecer mais vocês, assim, porque é muito bom. É muito ruim não conhecer vocês, porque eu fico falando, e esse sentimento que você tem, por exemplo, quando você fala comigo, quando você tá ali na live comigo, eu não tenho. É como se eu tivesse isolado. Tem algumas pessoas que eu conheço, mas eu quero conhecer o máximo de pessoas, para quando você entrar na live, eu poder falar com você, e ter mais, assim, mais essa reciprocidade. Então, uma das funções foi essa. E a outra também, ajudar essas pessoas que estão desanimadas, porque tem muita gente desanimada, né? Não é pouca, não, é muita gente. É muita gente. Não, mas o pessoal não pode ficar assim. Quando eu não consegui fazer a prova em 2017, eu fiquei muito chateada, né? Falei, nossa, eu tô me preparando para isso e não deu certo. Fica desanimado. Mas é o que você disse. O que é que a gente quer? A gente quer fazer essa prova, a gente quer voltar para o Brasil. Então, é a forma que tem. A gente não pode dar o braço a torcer e desanimar e parar de tentar. Senão, é aí que a gente não vai conseguir mesmo. E tem muita coisa pela frente ainda. O revalida é o primeiro passo, depois tem uma residência. Então, a gente tem que manter o foco, o pensamento positivo e seguir adiante.
O que você falou também, a gente enfrentou tanta coisa na faculdade, já passamos por cada obstáculo e todo mundo conseguiu, todo mundo aqui é formado. Então não tem por que agora pensar diferente. E é isso o sentimento que eu combato. Todos somos médicos, né? E o cara não se coloca como médico, o cara se coloca como estudante. Ninguém aqui é estudante, todo mundo aqui é médico, né? Exatamente. A maioria das pessoas que assistem. Tem alguns estudantes, estão ali, não sei porquê, na doidice ali assistindo as lives, mas a maioria das pessoas são formadas, né? Então não aceito o cara me tratar como se eu fosse um estudante. Eu sou um médico, sou formado. Então tem que existir um respeito, né? Que a gente tem pelos médicos formados no Brasil e a gente às vezes não tem pelo médico formado no exterior, né? É verdade. Acaba a gente mesmo gerando essa diferença que não tem que existir. Exatamente. Agora, uma pergunta importante. Em relação à questão do grupo, né? Você disse que você falou para mim que você fez parte do grupo do Telegram. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no grupo do Telegram. Foi bom? Como é que foi? O que é que ajudou você, o grupo do Telegram? Foi. Eu sou meio, com grupo, sou meio lesada, sabe? Eu tenho os grupos e eu não acompanho seguidinho, depois eu tenho que ficar atrasada vendo tudo. Mas eu sempre ia a partir do que você colocava, porque chegava notificação para mim, né? Aí, a partir do que você colocava, eu via o que mais o pessoal estava comentando, agregando alguma coisa. Para mim, foi muito útil para eu manter, assim, um ritmo. Também ter uma sequência, assim, de como eu me organizar. Então, eu gostei muito do grupo. No grupo tinha essa questão desse sentimento, assim, que você percebia que as pessoas elas estavam ali com o mesmo foco, né? Uma coisa que eu achei muito interessante no grupo do Telegram foi o foco. Todo mundo estava realmente, e ainda está, muitas das pessoas que estão assim, né? Porque vão fazer a prova só depois, ainda não vão fazer a prova, mas todo mundo estava focado no Revalida e está focado. Qual a importância desse sentimento de comunidade para você, dessa questão de estar todo mundo focado no mesmo objetivo? O que é importante isso para o estudo? Eu acho que quando a gente se sente acompanhado, unido, assim, dá mais força, dá mais ânimo para seguir em frente. Porque tem momentos que a gente está desanimado, está cansado, tá? Mas aí ter pessoas que estão seguindo o mesmo caminho ali, em busca do mesmo objetivo, estão na mesma situação que a gente, na mesma página, isso dá uma força, assim, da gente seguir adiante. Não é a mesma coisa a gente estar sozinho, fazendo tudo sozinho, e ter pessoas ali desejando a mesma coisa e apoiando um o outro. Então, eu acho muito importante. Você faz parte de outros grupos, assim, de revalidação? Eu tenho 2 no WhatsApp, mas, na verdade, um é mais, assim, que colocava muitas provas, alguma coisa antigas, assim. Outro grupo era mais de amigos conversando. Mas o do WhatsApp eu não acompanhava tanto, porque eu achava que eles iam se saindo do foco, sabe? Começa a desviar a conversa, aí eu não acompanhava tanto que eu silenciei o do WhatsApp e fiquei só acompanhando o Telegram e as lives. E é o que acontece, a mesma coisa acontece comigo. Eu tenho 16 grupos, assim, de materiais de revalidação, e é exatamente isso que eu percebo, que as pessoas elas não têm esse foco, elas vão divagando sobre várias coisas. Então começa, revalida, depois qualquer coisa, tá falando qualquer coisa, fala no modo da política. Exatamente, aí atrapalha, porque às vezes tem algo importante lá que alguém falou e se perde a informação, então não era muito útil mesmo. Eu também não aconselho, assim, e olha que eu tenho 16 que eu administro, que eu criei, e mesmo assim eu não aconselho entrar, somente para esse tipo, né? Por exemplo, eles são bons, assim, para você ter alguma informação, que as pessoas colocam de primeira mão, mas isso aí o grupo do Telegram, ele também faz. O bom que do Telegram dá para você selecionar, né, o que as pessoas estão compartilhando ali. Aí não fica aquele grupo bagunçado. Muito legal. Eu não usava Telegram. Eu, na verdade, não usava nenhuma rede social. Era um analfabeto total nas redes sociais. Eu comecei o Instagram por causa do estudo, fiz os grupos de WhatsApp e não usava Telegram. Aí depois um colega do grupo disse, por que você não usa Telegram? O Telegram tem essa vantagem, essa. E aí eu fiquei encantado. Hoje em dia, todo grupo que eu faço novo é de Telegram. Não crio mais grupo de WhatsApp, porque enche o celular de coisa, é complicado. Exato.
É verdade. O WhatsApp é complicado. Então, a gente já falou sobre como você me conheceu, tal, um pouquinho do estudo, e aí a gente falou sobre o grupo. Eu queria perguntar para você agora, como foi a prova objetiva? A primeira prova lá da manhã, todo mundo estava nervoso, não sabia como é que ia acontecer a prova. Como foi a sua experiência com a prova objetiva? Rafa, eu me surpreendi na prova objetiva, porque eu estava nervosa também, é uma prova importante para a gente, né? Dá aquele estresse. Mas eu me surpreendi porque eu pensei que fosse ser mais difícil do que realmente foi. Eu achei que eles mantiveram o mesmo padrão de perguntas, não fugiram da regra, assim, muita pergunta, assim, não era repetida, mas era muito parecida. Então, isso eu lembrava muito na hora e ficava feliz. Quando eu respondia, eu falava, nossa, meu Deus, não acredito. E eu saí da prova tranquila. Eu saí para almoçar ali, tranquila, eu falei, deu para provar. E depois, conferindo o gabarito, graças a Deus, deu mesmo. E ainda vai melhorar a nota, né? Porque vai anular pelo menos umas 5, vão vai anular. E bota mais 5 pontos na sua nota, pelo menos, né? Exatamente. E teve essas questões assim meio doidinhas para anular, mas em geral eu achei uma prova boa. Foi. E as pessoas que fizeram? Você teve contato com alguém que fez a prova também? O que foi que elas acharam? Com as minhas amigas, que é que a gente vinha estudando juntas, a gente conversou depois e a gente estava com o mesmo pensamento. Que a questão da prova objetiva foi bem razoável, melhor do que a gente esperava, mas aí a segunda parte já pegaram mais pesado. A discursiva foi mais difícil? Foi. A hora que eu vi a primeira questão de pediatria, eu falei, nossa, bens a Deus, maravilhoso. Fiquei super feliz. E ainda lembrei de você, porque eu não sabia do anticorpo anti-DNase B. Eu aprendi com você no simulado, alguma prova que você fez, assim, você comentou. E eu falei, gente, eu não sabia. E caiu isso, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu saí super feliz, né? Só que aí, quando eu passei para a questão número 2, aquele POCUS, eu falei, eita, agora ferrou tudo. Essa foi para desanimar todo mundo, né? Uma questão nada a ver. Foi para desanimar. E eu ficava pensando em você, Rafa. Eu falava, gente, não é possível. Será que o Rafa sabe isso? Não pode ser. Não precisa. Essa ninguém sabia. Essa daí coisa de... Nem os especialistas em trauma. Eu vi um depoimento do cara de um especialista em trauma, ele falando sobre essa questão, dizendo que é uma coisa muito específica, que é muito nova. Então, não... eu acho que dava para você responder alguma coisa, mas tudo não dá para você responder essa questão. Não. Principalmente abdômen, tórax, eu acho que dava para você responder alguma coisa. Isso daí, exatamente. Mas sistema nervoso central era mais complicado. Talvez as fraturas, essas coisas, não, né? Exatamente. Mas, eu poderia ficar lá até agora que eu não ia saber responder a do sistema nervoso. Realmente foi muito específica. E isso não está no programa do Revalida, né? Então, não deveria estar ali. Exatamente. Vamos ver o que eles vão fazer. Espero que anule. Espero que anule para aumentar ainda mais a nota. E ajudar muita gente. Lógico, verdade. Agora, tirando essa questão, porque teve a glomerulonefrite pós-estreptocócica da criança, que você falou, teve a cetoacidose diabética, teve a queda, o idoso lá com queda, né, idosinho, e teve a mulher grávida, que era falando sobre a gravidez de risco e falando sobre a questão do aborto legal. Então, a gente falou sobre isso tudo, não falou não? Falou sobre isso tudo, Rafa, ajudou muito as lives. A de cetoacidose era dada, assim, uma questão dada de acordo com a gente já tinha feito questões assim, e era a mesma coisa. Então, fiquei muito feliz com essa questão. A da grávida também, eu só me perdi um pouco como dar uma notícia, porque eu não conhecia esse protocolo, sabe? O Spikes. Mas deu para enrolar ali. Agora, os outros, se tinha indicação de aborto, que nível de atenção ela deveria ser atendida, e a gente viu tudo isso. Então, não tive nenhum problema. Inclusive, na segunda, né, ali, que nível ela deveria ser atendida, a resposta poderia ser tanto secundária como terciária, então qualquer um, ou seja, só não poderia ser no nível primário, então estava tranquilo, dava para ser tranquilo. Dava. Então, também fiquei feliz com essa prova, assim, acho que as coisas que a gente errou mais, não sei se é a sua percepção, mas eu acho que foi mais por falta de atenção e também por pressa para responder logo a prova. É verdade. Eu senti isso também.
Agora, os tempos. Você demorou muito para fazer a prova ou foi rápido? Como foi? Não, eu não demorei. Eu terminei no tempo. Ó, a da tarde eu terminei 1 hora antes, porque realmente do pouco eu tive que enrolar ali, né? Terminei 1 hora antes. A da manhã, mais ou menos também. Aí eu lembro até que eu fui no banheiro, voltei para depois passar por gabarito tranquila, sem pressa, para não errar nada. Eu acho que eu fui bem com o tempo. Eu acho que quem tem mais dificuldade, assim, acho que o estrangeiro tem mais dificuldade, né? Principalmente quando são Exatamente. questões grandes. Mas você estava falando agora da prova objetiva, eu lembrei de uma coisa, de te perguntar. Quando você estava respondendo a prova, você tinha a sensação, assim, eita, eu já vi essa questão e já procurava a resposta, ou você lia ela bem devagarinho, bem explicadinho? Como é que é a sua forma de responder a questão? Na verdade, as duas coisas. Eu comecei a ler e falei, essa aqui eu já sei. Já ficava tranquila. Só que eu, mesmo assim, eu lia direitinho pelas dúvidas que ficasse algo passar batido, assim. Então eu sabia que eu sabia a questão, mas mesmo assim eu lia ela com um jeitinho. E quando você foi olhar no gabarito, quando você viu as que você errou por besteira, porque foi enganada pela questão, uma casca de banana, ou porque você não sabia mesmo os assuntos? Ai, teve de tudo, na verdade. A maioria que eu errei foi por besteira. Foi por besteira, por não sei. Na verdade, não sei te falar. Eu acho que teve até um pouquinho de casca de banana, assim. Porque tinha questão que eu ficava em dúvida entre duas e falava, ai meu Deus. E aí eu ia na minha intuição e acabou que depois eu errava. Então, acho que teve um pouquinho de duplo sentido também, algumas questões que deixava a gente, nas que eu errei, né, eu digo. Teve de tudo, velho. Realmente eu concordo com você, teve de Teve de tudo. tudo. Mas Teve de sempre tem tudo. sempre aquelas questões que não tem como você acertar, né? Que é aquela questão que é Ah, muito específica. lógico. Eles não querem que ninguém gabarite tudo, né? Então, Apesar de ser a meta, mas não teve como não. Essa daí não não teve como. teve como. E em relação à preparação para a prova, tem lá que você falou que se preparou com as lives e tal, que ajudou muito, mas muitas pessoas começam a estudar já pegando os temas. O cara pega aqui o tema e começa a estudar o tema, pega lá, sei lá, glomerulonefrite, que a gente estava falando, ele pega aqui o tema, sai lendo cada parte do tema. Você acha que esse jeito de estudar é bom, ruim, tem um jeito melhor? Qual é o seu jeito melhor para estudar? Não, eu não gosto de estudar assim. Eu prefiro estudar com o caso clínico mesmo, com as questões. Porque estudar assim, a descrição da doença, a gente já viu isso na faculdade, né? Então, isso a gente já sabe, a gente já viu, mas a gente precisa saber aplicar aquilo. Então, não adianta eu saber tudo de glomerulonefrite, faz uma pergunta meio esquisita e eu não saber responder. Então, eu gosto mais de estudar a partir das questões mesmo, como você vinha fazendo, porque aí você vai se aprofunda, talvez, em algo que você não lembra, ou não sabia, mas aplicado à prática mesmo, né? Porque é o que a gente faz depois no consultório também. O paciente vem apresentando aquela clínica e a gente faz o diagnóstico. Não adianta a gente ter o diagnóstico antes e ficar falando tudo que pode ser. E quantos por cento da preparação tem que ser em fazer questão e quantos por cento tem que ser de estudar o tema? Nossa. Difícil a pergunta, né? Difícil, mas mais de 80% tem que ser questão. Mais. Você acha que tem que focar muito na questão? Tem que focar na questão, eu acho. Porque é um tipo de prova que exige isso também. Eu acho que preparar uma prova assim do Revalida tem que ser baseado nas questões. Legal. Até porque, né, os temas são muito parecidos todos os anos, então a gente não se perde também, às vezes, estudando tudo, coisa que nunca vão pedir, e acaba deixando passar algo que é frequente. Aquele cara que estuda muito, porque sempre tem esse cara, né, que ele estuda muito, que ele é inteligente, ele pega os temas assim, tem facilidade. Você acha que esse cara, mas ele não resolve questões, ele gosta só de estudar os temas. Aí ele sabe tudo memorizadozinho. Você acha que esse cara, chegando na prova do Revalida, ele tem mais dificuldade, mais facilidade para fazer as questões de Revalida? O que você acha? Eu acho que mais dificuldade.
Porque ele não colocou em prática o conhecimento dele. Ele pode ter todo o conhecimento ali guardado, mas na hora de colocar a prova, pode dar uma complicada se ele não está acostumado a fazer questões. Então, por isso eu acho também que o pessoal aí que está desanimado e tal, de repente, estudou de uma forma que não quer dizer que a pessoa não é capaz, que não sabe, que obviamente que não. Todo mundo aqui é capaz, mas de repente não se preparou da forma que a prova pede. Então, o foco tem que ser nas questões, é até o que você vai estudar, o foco tem que ser na questão. Não é para ficar estudando aleatoriamente. Massa. Não. Tem temas que são mais cobrados do que outros na prova? Tem, com certeza. E aí a pessoa tem que já saber esses temas, então. Tem que saber esses temas, porque você... É que tem temas que são mais cobrados e tem até a forma com que eles são cobrados. Então, você começa a ler a questão e você já sabe o que o examinador quer, porque você já conhece aquela prova, você sabe que aquele tema é um tema que cai, e o jeito que ele pergunta, o jeito que ele começa a perguntar, você já sabe. Isso aqui ele infoma. Isso aqui... Porque se a gente sabe muito só teoria, pode ser qualquer coisa. Tem muita clínica que é parecida. Então, poderia ser qualquer coisa para alguém que só sabe teoria. Agora, se você coloca isso em prática nas questões, você começa a ler a questão, você já sabe o que o examinador quer. E se a gente fez todas as questões do Revalide? Acho que só não fez as de 2011, mas as de 2011 eu coloquei dentro de outras coisas, né? Eu acho que nas últimas lives eu coloquei algumas questões de 2011, porque tinha muita questão desatualizada, aí já não fazia mais sentido colocar. Mas, se é assim, a gente fez todas as questões de Revalida, tá? Nos preparamos lá várias semanas e tal. Então, por que o cara não consegue acertar todas, então? Porque alguém vai dizer, se repete tanto. Se é só fazer as questões de Revalida, por que o cara não consegue acertar? Ainda errar tantas questões. Qual é a dificuldade, então? Nossa, não sei, Rafa. Eu acho que ele briga mesmo com a questão e ou não confia nele mesmo, no que ele se preparou, porque realmente não deveria ter essa dificuldade, fazendo tanta questão, praticando tantas provas anteriores, não deveria ter essa dificuldade. Eu acho que a pessoa ela não está confiando nela mesma, ou ela fica tentando brigar ali com a questão, não sei. Estudar com provas de residência, qual a sua opinião? Olha, eu gostei, eu estudei com provas de residência, você mesmo fez, quando fez a dos SESC, né, eram provas de residência, eu gostei pelo fato de abranger vários temas, então ajuda a gente a estudar outros temas também, saber outras maneiras de perguntar. Eu achei bom, só que eu acho que, como você disse pra gente uma vez também, quando já estava ali próximo da prova, tinha que focar na prova do INEP. Tinha que ser feijão com arroz, né? Tinha que ser feijão com arroz. Para quem não entende a gíria, eu sempre dizia nas lives que o pessoal é incrível, né? A galera do grupo, principalmente a galera do grupo do curso, do meu curso, a galera mandava um monte de coisa que não tinha nada a ver, que não tinha possibilidade de ser cobrado. Nunca foi cobrado na Revalida e não tinha possibilidade nenhuma. Aí eu ficava dizendo, minha gente, pelo amor de Deus, vamos estudar, foque nas questões do Revalida, é mais importante. E a gente até fazia um simulado de sábado que a gente fazia no curso, era questões de residência, assim, era mais difícil, as questões mais complicadas, mas o foco sempre era em questões parecidas com as do Revalida. É porque o Revalida a gente sabe, diagnóstico, tratamento, só pergunta isso, não pergunta outra coisa. É só isso, exato. Aí o cara vai começar a estudar epidemiologia, até fatores de risco são importantes também, assim, para você responder algumas questões, mas basicamente é diagnóstico e tratamento, não tem segredo, exato, né? E a gente ainda teve sorte que manteve a banca, né, a banca de questões que o INEP tem, se manteve essa. Então, era só ir naquilo ali mesmo. Feijão com arroz. Agora, falando um pouquinho agora, para a gente já encaminhar para a nossa finalização da nossa conversa. Muito boa conversa, aprendi muito aqui com você, na sua experiência, e eu queria saber, de forma rápida não, mas de forma objetiva, direta. Vou fazer 2 perguntas para você, eu queria que você respondesse de forma direta. Qual foi a importância? Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas para fechar mesmo essa resposta, qual foi a importância das lives para a sua aprovação no Revalida?
eu acho que as lives me direcionaram para como eu tinha que estudar, para o que eu tinha que dar importância. Exatamente por isso, para eu não me perder estudando temas, coisas que nunca caíram, ficar perdendo tempo de estudo nisso. Então, acho que me ajudaram muito a focar no que realmente importava, praticar o máximo de questões possíveis, e também era uma forma de me sentir acompanhada mesmo ali, assistindo as lives também. Eu sentia que eu não estava estudando sozinha. Então, foi muito bom para mim. Segunda e última pergunta dessa nossa conversa. Em relação ao método que a gente seguiu. A live, ela tinha um método específico para estudar. Até pode ser que o método não seja perfeito e a gente não consiga abarcar tudo com esse método. O método que você sabe, a gente pegou as questões mais prevalentes, para estudar os temas mais prevalentes, fizemos aí a prova do Revalida, até não focamos tanto nas coisas que não são tão cobradas, e fizemos até top temas, né? A gente fez as lives de temas mais importantes também, a gente fez muita coisa em relação a isso. E era em cima de questões e corrigindo em cima das questões aquilo que a gente errava. Esse é o método, basicamente, assim, tem mais coisa, mas de forma básica. Esse é o método. Você indicaria esse método para outras pessoas que vão estudar para a prova do Revalida? Você acha importante estudar dessa forma ou você acha que existe outra forma melhor de estudar? Não, com certeza. Eu acho que para a prova especificamente do Revalida, esse foi o melhor método. Como eu te falei, eu já tinha feito outro curso em 2017. Nessa época eu estudei bastante, eu tinha as apostilas, eu tinha os vídeos, eu assistia, mas eu não me sentia tão também preparada como eu me senti agora. Eu fui muito tranquila a fazer essa prova, porque eu sabia que tinha estudado da forma correta. Eu acho que para o Revalida, esse método é fundamental. Então, você indicaria o método para outras pessoas estudarem? Indico, com certeza. Perfeito. Demais. Indico demais. Queria agradecer a sua presença aqui. Já foi uma indicação, né? O Felipe indicou, agora você também indica. Então, eu quero agradecer pela sua presença, porque foi muito boa a conversa, aprendi muito aqui com você, espero que tenha contribuído aí nessa sua jornada, e só tenho a agradecer, que a gente se vê na prova prática, no grupo de prova prática, e eu espero também que a gente consiga fazer aí muita coisa boa, para que muita gente aprove, né? Vai conseguir sim, Rafa, com certeza. E eu agradeço a você, toda a sua garra, sua força, sua boa onda que teve com a gente aqui o tempo todo, sem desanimar. Deu muita força pra gente mesmo. E você merece tudo de bom, sucesso sempre, viu? Tchau para você, Natália. Tchau. Até mais. Até mais, tudo de bom. E para você que assistiu até agora, meu amiguinho, tchauzinho para você. Espero que essa história tenha animado você e nos vemos aí nos próximos podcasts, nas próximas lives, no curso, onde você quiser ver. A gente está em todo lugar, somos quase onipresentes. Tchauzinho para vocês.